Sejam bem-vindos ao programa Estudo na Palavra, uma explanação de estudos bíblicos tendo como foco a cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Larson, David Borg, Dr. Don Paul Gray, John Rosenstern e com o Dave Smith. E oro para que você esteja gostando desse programa. Se você nos acompanha, sabe que o estudo da palavra é a coisa mais importante do mundo. E se você está conosco, sabemos que você vai gostar do ensino. E vamos continuar do versículo 6 do capítulo 9 de Daniel, por favor. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Judá tinha sofrido 70 anos de cativeiro, porque não ouviu a Jeremias, o verdadeiro profeta, que foi levantado pelo Senhor. Mas ouviram os falsos profetas. Esse problema existe até hoje. Pessoas que escutam a falsos profetas, de acordo com esse versículo e os comentários aqui, os falsos profetas sempre vão estar pregando a mensagem deles. Mas o problema aqui foi não ouvir o verdadeiro profeta, por não conseguir reconhecer Jeremias, Ezequiel, quando Ezequiel clamou do cativeiro babilônico, profetizando para Judá. Jeremias ainda estava ali profetizando para Judá. Não conseguiram ouvir, não queriam ouvir. Não ouviram mesmo não, e teriam matado ele se não fosse pela proteção do Senhor. Verdade? E ele disse para Jeremias: se você retroceder, eles vão te trazer problemas. Mas se você falar o que eu te mando, eu vou te proteger. Certo? E para responder sua pergunta, no mundo de hoje, acho que nos últimos dias os falsos profetas, os homens ruins, vão ser enganados e vão enganar os outros. Então sabemos que as falsas profecias vão acontecer. O problema é, você consegue reconhecer a voz de um verdadeiro profeta, alguém que prega a palavra de Deus, e você vai ouvir o que ele está dizendo? Essa é a questão. Como é que a pessoa sabe se esse profeta é verdadeiro ou falso? Vamos usar esse termo para pregadores. Se é um pregador verdadeiro ou falso. Porque as pessoas vão seguir alguém. Podem dizer que não vão, mas vão sim. Eles vão seguir alguém. E se seguirem o homem ou a mulher errado, se seguirem a pessoa errada, eles vão enfrentar muitos problemas. Certo. Creio que a Bíblia nos instrui sobre isso. Em Deuteronômio capítulo 13, eu vejo uma prescrição que nos é dada aqui. Quero ler alguns versículos. Deuteronômio 13, versículo 1 diz assim: quando o profeta, o sonhador de sonhos, se levantar no meio de ti, te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, dizendo: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los. Escute só, não ouvirás as palavras daquele profeta, o sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amas o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Ou seja, mesmo aquele profeta dizendo algo que venha a acontecer, se for tirar você da palavra de Deus, ele não é um profeta verdadeiro. E naquela época, naquela era, naquela aliança, Deus mandava apedrejar aquele profeta, pois eram dignos de morte. Agora o Senhor diz: o juízo é meu, a vingança é minha. Mas esse é o desafio hoje. O discernimento é tão necessário hoje em dia. Se algo for nos tirar da palavra de Deus, ou distorcer a palavra de Deus, minimizá-la ou mudá-la, não é de Deus. E não importa o que eles estão profetizando, mesmo se acontecer. Deus disse que fez aquilo com Israel para prová-los. Ele não faria a mesma coisa conosco e com a igreja hoje? Para quem mais é dado, mais é esperado. Eu ouvi uma pessoa dizer na televisão que se a pessoa acertar, eu esqueci o número, assim, 75% das vezes, então é considerado como um verdadeiro profeta. Eu ouvi a pessoa dizer isso. Mas a falta de conhecimento da palavra de Deus contribui para isso. Como você pode julgar de acordo com a palavra de Deus se você não conhece a palavra de Deus? É verdade, as pessoas não conhecem mais a palavra de Deus. Existem dois
testes na nova aliança que expõem um falso profeta. Primeiramente, você vai conhecê-los pelos seus frutos. Qual é o fruto da vida deles, do ministério deles? Não é só o que eles dizem, mas como eles vivem. Isso aí, para mim, é uma grande indicação. 1 João 4, versículo 1 diz: teste os espíritos para ver se são ou não de Deus, pois muitos falsos profetas saíram pelo mundo. De acordo com a nova aliança que Deus prometeu e, de acordo com Jeremias 31, a nova aliança é única porque o povo de Deus teria internamente a habilidade de discernir, que nos foi dado quando o Espírito Santo foi derramado no Pentecoste e passou a habitar dentro do homem, ensinando toda a verdade para ele por causa do que Jesus fez no Calvário. Mas, se não juntarmos o que esses homens disseram com o conhecimento da palavra, arriscamos estar sujeitos a um sentimento pessoal. Então, testar o Espírito deve ser uma sensibilidade ao Espírito Santo que todo cristão recebeu na conversão. Mas são as duas coisas, não é algo opcional, juntamente com o conhecimento da palavra de Deus. Mas e os ensinamentos que são fiéis a algumas partes da palavra, mas infiéis a outras partes? Nós temos que reconhecer o que é certo, mas é o mesmo processo. Temos que reconhecer o que está errado. 1 João diz que temos uma unção do Santíssimo e sabemos de todas as coisas. Essa palavra unção é a mesma palavra de 1 João 2,27. Você tem uma unção e não precisa que homem nenhum te ensine. Houve um tempo, nas Assembleias de Deus, por exemplo, que se a placa ali dissesse Assembleia de Deus, você sabia no que eles acreditavam. Não é mesmo, Dr. Gray? Sim. Mas não é mais assim. Não é. Você não tem a menor ideia do que estão ensinando ali. Quando cheguei aqui em 1980, se as pessoas pedissem uma igreja, íamos mandá-los para uma Assembleia de Deus. Exatamente como você falou. Todas ensinavam as mesmas coisas. Agora não é assim. Não é mais assim. Você fez uma observação? Nós passamos por uma eleição presidencial e mais de uma pessoa me enviou um vídeo onde o pregador pronunciou que uma certa pessoa seria eleita. E não aconteceu. Eu conheço um pregador, sim, muito famoso. Ele profetizou que o Trump seria reeleito. Talvez ele tenha espiritualizado aquilo de uma forma ou outra. Queria que o que ele falou fosse verdade, mas... E agora? O que ele faz, hein? Bem, a profecia, o item que vi no vídeo, não foi um famoso, foi um outro. E fiquei escutando aquilo 10 minutos e passou como se fosse algo muito ungido e poderoso. Eu ouvi e quando acabou eu pensei, bem, tá bom. Ele estava convencido que o presidente Trump vai ser reeleito. E eu espero que seja. Eu vou votar nele e votei mesmo, mas não aconteceu. Então eu falei com meu amigo que enviou o vídeo para mim. E agora, o que você tem a dizer? Ele não falou foi nada, mas eu faço uma observação. Se prevermos e profetizarmos algumas coisas, como a eleição presidencial, e estivermos errados, temos que pedir desculpas para a igreja em público. Eu concordo. Não sei se vão fazer isso, mas temos que pedir e reconhecer que erramos. E não sei se pregadores devem ficar fazendo isso. Faz muito tempo que estou vivo e nunca tentei prever as coisas assim. Tem coisa que dá para prever fácil, porque você sabe que vai acontecer, mas essas outras coisas nós não sabemos e temos que tomar cuidado. A igreja não devia ter feito isso. Não importa qual o tamanho do pregador, sendo grande ou pequeno, ele não tinha que tentar prever a eleição que acabamos de viver, nem a anterior e nem a próxima. Certo, não é que não temos o que pregar, não é mesmo? O evangelho e temos que voltar a aprender a ouvir a voz e a unção que Deus colocou em nós. Verdade.
Jesus disse, minhas ovelhas escutam a minha voz. Você tem que aprender a ouvir a voz dele, irmão Swagger. Você tem que distinguir a voz dele. Mas existe um processo de discernimento de tempo. Você tem que conhecer essa palavra. Você perguntou, e o pregador que prega meias verdades? Bem, o crente é responsável por reconhecer a metade que não é verdadeira e a verdade que é verdadeira. Isso ainda é nossa responsabilidade. O Espírito Santo habita dentro de nós e se formos sensíveis a essa voz, certamente vamos estar em uma boa posição, mas nada substitui a responsabilidade pessoal de conhecer a palavra de Deus e a voz de Deus. Sabe, é apropriado dizer, eu creio que isso vai acontecer. Isso é uma coisa. Outra coisa é dizer, assim diz o Senhor. Aí você incluiu Deus em sua farsa, em sua falta de integridade. E para mim, esse é um pecado terrível. Terrível. Não consigo ler a mente desses homens que fizeram isso, mas muitos deles querem reconhecimento, que as pessoas pensem, eles são maravilhosos, estão próximos de Deus. Se isso acontecer, como você falou há um instante atrás, temos que tomar cuidado, tomar muito cuidado. A obra de Deus é tremenda, é a coisa mais importante do mundo. E nós temos que tomar cuidado com tudo que falamos. E nós devemos tomar cuidado quando falamos assim diz o Senhor. No geral é uma coisa, assim diz o Senhor, conserte sua casa, etc. Agora, em relação a eventos como o Dr. Gray mencionou, e como outro que eu não escutei ele dizendo, mas eu li que ele disse, então isso traz uma desgraça para a obra de Deus. E eu não sei o que esses indivíduos fazem. Estou falando de um que eu ouvi o mesmo homem dizer pela televisão. Ano passado, 1 milhão de pessoas foram salvas. E isso é muita gente. E ele não é nem um pregador. Ele nem chama pessoas à frente. Mas, então, entendi o que ele estava falando. Ele acredita e ensinava que se o prefeito da cidade fosse salvo, a cidade inteira estava salva, entendeu? Que se você orar com o presidente, e eu já orei com vários presidentes nessa nação, incluindo o presidente Reagan, e, então o país todo foi salvo. Não foi, não. Mas muito disso é querer um reconhecimento dos outros. Eu não posso ler a mente deles e não conheço o coração deles. Mas para mim esse é o problema. Muitos profetas de hoje chamam atenção para si mesmo e a fé do povo passa a acreditar que o profeta diz é a palavra de Deus. Já vi isso acontecer com muitas pessoas durante os anos, quando há 20 anos atrás um grupo grande de profetas começaram a declarar coisas que nunca aconteceram, mas as pessoas seguiam eles porque queriam a próxima palavra. Mas tem um perigo nos profetas também. Vou te levar a Jeremias capítulo 6, versículo 14. Ele diz assim: e curam a ferida da filha do meu povo levianamente, dizendo paz, paz, quando não há paz. Porventura envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem no tempo em que os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. Esses profetas, vemos que eles estavam errados e não tinham vergonha do que estavam profetizando, nem ficavam vermelhos. Eles não eram humildes. Deixa eu te interromper um pouco. Isso meio que diminuiu hoje em dia, mas profecias eram dadas em certas redes de televisão dizendo, isso vai acontecer, e eles falavam a data, dia 4 de julho, e por aí vai. E nada acontecia, nada. E o negócio é o seguinte, é trágico quando a igreja não exige uma posição. O que está acontecendo aqui, hein? Ao invés disso, simplesmente aceitam. E quando não acontece, eles não falam nada. E se você for ler as epístolas de Paulo, como sei que você lê,
Muito do que ele escreve é a respeito de doutrinas falsas, verdade, para que o povo abandonasse o que era falso, dizendo: não escute esse povo, não escute o que eles têm a dizer, eles não vêm de Deus. Estou parafraseando, mas era isso que ele estava falando. Ele não tinha muitos amigos, as pessoas não gostavam muito dele por isso, mas glória a Deus porque ele nos disse a verdade. Estabeleceu uma fundação para nós. E é nossa responsabilidade, como uma rede de televisão cristã, de fazer isso com bondade, com espírito de graça, da melhor maneira possível. Mas apontar o que está errado e também apontar aquilo que está certo. E você pode exagerar falando do que está errado, mas as pessoas estão morrendo e indo para o inferno. Milhões delas, porque acreditam em uma mentira que alguém está contando para eles. Acreditam nessa mentira e ninguém fala nada. Irmão Suega, Pedro disse em sua segunda epístola, eles são atraídos pela concupiscência da carne. E esse é o desafio. Se a igreja não entende a cruz, não vai entender a carne. E não vai entender a natureza pecaminosa e nem o poder do pecado. E o Hitler chegou longe. Ele, exteriormente, era religioso. Ele usava muito uma terminologia religiosa e até se gabou de Jesus Cristo, mesmo dizendo que Jesus não era um judeu, era um ariano. Ele tinha Bíblia o bastante para convencer os alemães que deveriam saber, baseado nos ensinamentos de Lutero, que ele traria o reino de 1000 anos. Ele disse que o terceiro Reich seria, sim, um homem que duraria 1000 anos reinando, mas durou o quê? 14 ou 15 anos. O fato é que ele trouxe algo que atraiu a carne deles, que eles teriam uma parceria na prosperidade e no sucesso. Seriam uma raça que governaria o mundo, e os alemães acreditaram. Eu conheci um soldado alemão que já estava morando nos Estados Unidos há muitos anos, e o conheci através do meu negócio. E falávamos da Alemanha. Ele disse, fomos tão convencidos por tudo que o Hitler falava, e o pouco que entendíamos, que pensávamos que aquilo era verdade. E ele disse assim, aquilo era chamativo para nós. É assim que os falsos profetas conseguem. O que eles dizem chama a atenção das pessoas. E a igreja tem outro problema. Os ímpios têm comichão nos ouvidos e ficam procurando pessoas que dizem o que eles querem ouvir. E quando a pessoa diz algo que eles não querem, eles vão e encontram outro mestre. Tem algo no coração do homem. Aquele que não conhece o Senhor, ele está em inimizade com o Senhor. Mas na igreja, vemos um orgulho quando as pessoas dizem, eu quero fazer, me diga como. E sem ter essa humildade, como mencionamos no programa passado, falando da oração de Jeremias, Jeremias era humilde, assim como Moisés. Você quer dizer Daniel? Sim, Daniel, obrigado. E a mesma coisa na vida de Jeremias e sua oração, e com Moisés também. Eu vejo essa característica em comum nessas três pessoas. Mesmo o povo pecando e o Senhor dizendo, eu vou acabar com esse povo e começar de você, Moisés diz, não, eu sou parte deles, não destrua eles. Estou parafraseando. Não, existem profecias, e a Bíblia é cheia delas, que foram dadas e demoraram anos até que ela acontecesse. Isaías, sem dúvida alguma, foi muito ridicularizado. Uma virgem vai dar à luz, ha, 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 e etc, e etc. Mas aconteceu, 750 anos depois, mas aconteceu. Então, temos que tomar cuidado para não chamar algo de falso que talvez Deus entregue a uma pessoa muito tempo antes. Com o passar do tempo, 2 ou 3 gerações depois, aquilo pode se cumprir. Temos profecias aqui, no Centro Familiar de Adoração, que de Baton Rouge, Deus começaria um mover de Deus que tocaria o mundo, e já começou. Esse canal que começou aqui há 22 anos atrás, eu creio, e virtualmente se tornou a rede de televisão que mais cresce no mundo inteiro. E creio que começou a crescer ainda mais em sua extensão. O Senhor viu isso e minha mãe também viu e disse claramente o que aconteceria. E parte disso ainda não aconteceu. Não vou falar disso agora, mas vai acontecer, pois foi a palavra do Senhor. Mas ao mesmo tempo, sim,
Existem tempos onde a profecia demora um pouco porque vai se cumprir em um certo tempo. Tivemos 70 anos depois que Jeremias profetizou, Daniel reconheceu, e agora vivemos em um tempo onde cremos em uma colheita. Começou, nunca parou, mas em relação à colheita do fim dos tempos, nós cremos e vai acontecer. Eu também. As profecias de hoje, irmão Swagger, falam do aqui e do agora, o que as pessoas podem conseguir hoje. Quem será o presidente nos próximos 4 anos? Se o país não fizer isso, então Deus vai mandar isso para o país. Um profeta de raízes hebraicas aí deu várias profecias e nenhuma aconteceu. Agora ele está inventando desculpas, falando: eu profetizei há 10 anos e está acontecendo. Não era para a época, era para agora. Então eles fazem uma bagunça para tentar soar como se fosse verdade, mas não é. Eles não estão falando coisas de Deus porque está removendo as pessoas da palavra de Deus. E é assim que a gente sabe se é ou não é de Deus. É verdade. Pode continuar, Lauren. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão do rosto, como se vê neste dia. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa da sua prevaricação com que prevaricaram contra ti. Mas a nós, confusão de rosto, fala da vergonha. O pecado sempre traz vergonha e só Deus pode removê-la. Será que uma falsa profecia sempre é trazida por um falso profeta? Se a pessoa fosse um profeta verdadeiro, em primeiro lugar, se dizem ser profeta, se a pessoa usa esse título e ele é validado, e de repente eles falam algo falso, então a pessoa é falso profeta. Em termos de usar o título, acho que muita gente usa o título de maneira inapropriada. Será que nós devemos nomear as pessoas que mencionamos aqui, que disseram que o Trump seria reeleito e etc., mesmo sem citar nomes? Será que houve algum detalhe ali que nos faz pensar que talvez eles estivessem certos? Olha, os que eu pensei não diziam que eram profetas, mas estavam profetizando. Então, nesse sentido, erraram. Eles disseram que o Senhor falou para eles? Não lembro dessa frase. Acho que isso seria... Mas vou te dizer, hein? Eu escutei de umas 3 pessoas. E essas fontes são ministros que são muito respeitados em certas categorias, certos grupos. Você mencionou, o tempo acabou? Quando você quer falar é sempre assim. Nosso tempo acabou. Obrigado por nos assistir e, por favor, não perca o próximo programa.